Continuando as nossas aulas aqui sobre registro de candidatos, vamos fazer a leitura do artigo 23 da resolução do registro. Os pedidos de registro, eles são compostos por alguns formulários, e esses formulários são gerados por aquele sistema Candex. Um desses formulários é o demonstrativo de regularidade de atos partidários, chamado DRAP. O outro é o requerimento de registro de candidatura, RRC. E o outro é o requerimento de registro de candidatura individual, RRCI. Esses formulários, a lei é autoexplicativa, serão impressos, assinados e mantidos pelos seus subscritores e poderão ser requeridos pela Justiça Eleitoral para conferência e veracidade. Tá? E aí vem o artigo 24. O pedido de registro será subscrito, no caso de um partido isolado, pelo presidente do órgão de direção estadual ou por um delegado registrado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, CGIP. Na hipótese de coligação, pelos presidentes dos partidos. Os subscritores deverão informar no Candex o número do título eleitoral e CPF. Reparem que a norma da resolução é autoexplicativa. Muitos desses dispositivos que estão aqui enumerados não constam da Lei 9.504. Então aqui vem um trabalho de regulamentação, de colmatação da Lei 9.504 e do próprio Código Eleitoral. Artigo 25. O DRAP terá nome e sigla do partido, nome da coligação, data das convenções, cargos pleiteados, telefone móvel que disponha do aplicativo de mensagens instantâneas para comunicação com a Justiça Eleitoral. Reparem a evolução da informática, do sistema da internet, da telefonia móvel com a Justiça Eleitoral, né? Como isso evoluiu no decorrer dos anos. Quer dizer, tem que ter um telefone móvel que disponha de aplicativo de mensagens instantâneas, tipo um WhatsApp, para comunicação direta com a Justiça Eleitoral. E um endereço eletrônico, o endereço completo das comunicações, telefone fixo, lista com nome. Ou seja, qual é a função aqui importante de todos esses temas? É porque, por exemplo, nós podemos ter um candidato fazendo uma propaganda irregular e a Justiça Eleitoral precisa notificá-lo imediatamente. Nós podemos ter um candidato impugnado e a Justiça Eleitoral teria que notificá-lo imediatamente. Então, esse sistema de notificação é muito importante nessas eleições, né? E, portanto, nesse formulário do DRAP, já tem que ter alguém que é responsável pelo partido e que vai receber as notificações para que o partido deva cumprir aquelas determinações da Justiça Eleitoral. O artigo 26 diz que o formulário do RRC vai ser preenchido com algumas informações. O formulário do RRC é o formulário do registro da candidatura. Terá dados pessoais do eleitor, título do eleitor, nome completo, data de nascimento, certo? Isso tudo para que seja verificado se ele preenche as condições de elegibilidade. Nacionalidade, sexo, cor, raça, estado civil, ocupação, grau de instrução, indicação de ocupação de cargo em comissão ou função comissionada na administração pública, se for o caso, número da carteira de identidade com a unidade e o CPF. Ora, por quê? Porque nós temos determinadas candidaturas, né, em que a pessoa deve pedir exoneração dentro do prazo para se desincompatibilizar. Se ela não se desincompatibilizar, a candidatura será indeferida. Então, é necessário, para quem ocupa cargo em comissão ou função comissionada na administração pública, e aí essa administração pública é bem ampla, direta, né, indireta, tenha que pedir exoneração dentro do prazo da desincompatibilização. Geralmente, para os servidores públicos, o prazo é de 3 meses. Dados para 3 meses anteriores à eleição. Dados para contato, telefone móvel. Olha a importância. O candidato tem que ter essa noção. Ele tem que ter um telefone móvel que disponha de aplicativos de mensagem instantânea para comunicação com a Justiça Eleitoral.
endereço eletrônico também para recebimento de comunicações, endereço completo para recebimento de comunicações, telefone fixo, endereço fiscal para atribuição do CNPJ. Lembrando que cada candidato tem que ter um CNPJ para que a arrecadação financeira da sua campanha seja feita nessa conta que é aberta sem custos, né, numa agência bancária, por exemplo, do Banco do Brasil, onde ele receberá as doações de campanha. Seja aquelas doações provenientes de pessoas físicas, sejam transferências partidárias. E no final nós teremos aquele procedimento de prestação de contas, né? Dados do candidato, partido, cargo pleiteado, né? Informação se é candidato à reeleição e declaração de ciência do candidato que deverá prestar contas à Justiça Eleitoral ainda que haja renúncia, desistência, substituição ou indeferimento, cassação ou cancelamento do registro. Ora, isso é muito importante. Se tem um candidato que é inelegível e ele quer concorrer às eleições, e ele arrecada dinheiro para sua campanha, ele tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. E no RRC ele vai ter que declarar que está ciente dessa função. Por quê? Nós vimos, e vamos ver em outras aulas, que quem não presta contas à Justiça Eleitoral não terá quitação eleitoral pelo prazo do mandato pelo qual ele concorreu. O que significa isso? Se alguém se candidata nas eleições de 2018 e renuncia, tem o registro cancelado, cassado, o mandato desiste, é substituído, nesses casos, o que acontece? Né? Quando ele tem um registro indeferido e é substituído por outro, e não presta contas, ele não vai ter quitação eleitoral durante todo o prazo, né, do mandato pelo qual ele concorreu. Então, ele vai ficar sem possibilidade, por exemplo, de concorrer durante 4 anos. E essa restrição, que se refere à ausência de condição de elegibilidade, perdura até que ele regularize essa situação, né? Bem, autorização do candidato, endereço eletrônico sobre as propostas e o formulário, atenção, diz o parágrafo 2º, pode ser subscrito por um procurador, constituído por um instrumento particular com poderes específicos para o ato. Ou seja, pode ter um procurador daquele candidato que vai se responsabilizar pela entrega dessa documentação. O nome indicado, nós sabemos, pode ter apelidos que vão constar da urna eletrônica. Esses apelidos não podem colocar em dúvida a identidade do candidato, não podem atentar contra o pudor, não pode ser ridículo ou irreverente, né? E também o parágrafo único do artigo 27 tem um dado importante. Não será permitido na composição do nome a ser inserido na urna o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública, direta, indireta, federal, estadual, distrital, municipal. Por exemplo, fulano da Petrobras, Beltrano da Companhia Elétrica, né? Fulano da Caixa Econômica. Isso não é possível. Ou seja, porque senão a pessoa estaria concorrendo, né? E seria votada como se fosse um representante daquele órgão que compõe a administração, seja ela direta ou indireta, certo? E esse formulário vai ser apresentado pelo sistema Candex e terá ainda outros dados a serem aqui relacionados, tá bom? Vamos continuar estudando a resolução do registro de 2018 para as eleições.